É impressionante como eventos que aparentemente não têm conexão nenhuma, ao longo da história demonstram uma total conectividade. E não poderia ser diferente com a história da bicicleta, né, galera? Então, vem comigo e acompanhe essa viagem na história desse objeto de desejo de muita gente. O ano era 1815, local Ilha de Sumbawa, Indonésia. Aqui fica o Monte Tambora, um enorme vulcão que à época tinha 4.300 metros de altura. Ao longo desse fatídico ano, esse gigante nervoso entrou em erupção, expelindo 180 quilômetros cúbicos de matéria, matando milhares de pessoas direta ou indiretamente. Foi uma catástrofe gigantesca. Depois da explosão, a montanha ficou com a metade da altura anterior e essa foi considerada a maior erupção vulcânica registrada na Terra. Ainda não consegui visualizar a conexão desse evento e a nossa maravilhosa bicicleta? Mas calma aí, gente, a gente vai chegar lá, não desiste desse vídeo, tá? A erupção do Monte Tambora, somada a uma atividade solar anormal, fez surgir o que foi chamado de Ano Sem Verão. Isso foi em 1816, período em que diversas plantações na Europa foram destruídas. A consequência disso foi um momento de grande escassez alimentar. Não fica difícil imaginar o estrago causado pela falta de alimentos, considerando que a sociedade daquela época tinha a força animal como principal meio de transporte. Alimentar os cavalos virou uma tarefa bem cara. E mais, muitos desses animais antes utilizados para o transporte acabaram sendo sacrificados para alimentar as pessoas. Bom, mas são momentos de crise que uma das características mais marcantes do ser humano vem à tona, que é a criatividade. De férias no Lago Genebra, Mary Shelley, de 18 anos, e seu marido Percy ficaram presos na casa de Lord Byron pela chuva constante. Para distrair seus convidados, Byron sugeriu um concurso para escrever uma história de fantasmas. Resultado? Frankenstein, de Mary Shelley. Já do outro lado da fronteira, no estado alemão de Baden, o aumento do preço da aveia levou o barão Carl von Drais, de 32 anos, a inventar um substituto para o cavalo. O invento foi chamado de Lauf Machine, uma palavra alemã que significa máquina de corrida. Em 11 de junho de 1817 foi apresentado ao público. Esse invento consistia em um quadro de madeira com duas rodas do mesmo tamanho e um guidão, e foi apelidado de Draisiana, em homenagem ao seu inventor. Bom, se você reparou na imagem, a Draisiana até parece uma bicicleta, mas tem algo faltando, não é verdade? Realmente a Draisiana possui os elementos básicos característicos de uma bicicleta, como conhecemos hoje em dia, né? Um quadro que une duas rodas em linha e um guidão para guiar. Mas na versão de Carl von Drais não existia o sistema de pé de vela e corrente para fazer a roda girar. A propulsão era fornecida pelos próprios pés em contato com o solo. Conseguiram agora perceber como uma erupção vulcânica influenciou drasticamente na invenção da bicicleta? Tudo bem que a Draisiana foi na verdade uma precursora da bicicleta como a concebemos atualmente. Alguns poderiam até dizer que não se trata de uma bicicleta, mas se pararmos para pensar, ela está no nosso dia a dia e nem percebemos. Atualmente, quando uma criança vai aprender a andar de bicicleta, o primeiro modelo que lhe é apresentado é a bike de equilíbrio, que nada mais é que uma Draisiana, em modelo miniatura. Mas sim, Carl von Drais deu apenas o primeiro passo para que chegássemos no conceito atual de bicicleta. Em 1818, a Draisiana foi patenteada por seu inventor, mas isso não impediu que cópias surgissem, algumas mais evoluídas, com a introdução do ferro em sua estrutura, que originalmente era toda de madeira. É a famosa regra, nada se cria, tudo se copia. O que acontece se eu apertar Ctrl C? E depois Ctrl V. E nesse caminho de cópias, melhorias vão surgindo. Em 1837, pouco menos de 20 anos após o surgimento da Draisiana, Kirkpatrick Macmillan, um ferreiro escocês, trouxe a primeira ideia de propulsão de uma bicicleta que se assemelha ao que utilizamos atualmente. Tratava-se de um sistema de pedais fixados no quadro na parte posterior, através de uma haste, e uma segunda haste ligava estes pedais à roda traseira, um sistema de biela. O movimento que se fazia com as pernas não era igual ao atual, em que se gira o pé de vela. Naquele sistema, os pés iam para frente e para trás, enquanto as bielas fixadas na traseira da bike convertiam esse movimento linear em um movimento circular contínuo, ou seja, fazia a roda girar. Estas hastes de ferro trouxeram um grande aumento de peso ao projeto, que deixava a bicicleta difícil de ser pilotada.
Curiosidade: além da brilhante atualização que Macmillan trouxe à bicicleta, ele também fez a façanha de percorrer com ela 68 milhas, equivalente a quase 110 km até Glasgow. Viagem essa que durou 2 dias e lhe gerou uma multa por ter causado ferimentos leves em uma criança que lhe cruzou o caminho. E a Macmillan feita a primeira maratona de mountain bike da história? Fica aí a dúvida. Mas vem cá, essa história tá calminha demais, não tá não? Nenhuma confusão, nada. Só que não, né? Se liga só. Pierre Michaud, um carroceiro da cidade de Brunel, França, por volta de 1855, recebeu em sua oficina uma Draisiana para reparos. Depois que terminou o concerto, seu filho a usou e achou ela muito pesada, o que o levou a pensar em uma forma de melhorar o design dela. Lembram? Que nada se cria, tudo se copia? E em busca de melhorar a Draisiana, Pierre Michaud acabou redesenhando todo o projeto, criando um quadro de ferro no sistema de propulsão através de pedais presos à roda dianteira. Criou assim os chamados velocípedes, ou não. Pierre Lallemand, ferreiro e carroceiro francês, afirmava categoricamente que ele havia criado esse sistema de propulsão, com patente requerida em 1866. Em meio a esse impasse sobre quem teria inventado o velocípede, se descobre que na verdade nenhum dos dois seriam os inventores dessa ideia, mas uma terceira pessoa, Philipp Moritz Fischer, alemão, fabricante de pianos. Ele teria construído o velocípede em 1853, porém sem formalizar sua invenção. Falei pra vocês que ia ter confusão, não falei? E aqui mais uma curiosidade. Esse novo modelo de bicicleta foi apelidado de Bone Shaker, que traduzindo é agita-ossos, devido ao seu design desconfortável, que transmitia toda a trepidação do solo de paralelepípedos da época para o corpo do usuário. E a roda da evolução continua a girar através do antigo Ctrl+C, Ctrl+V, e rapidamente temos um novo conceito de bicicleta. Percebe-se que a velocidade que poderia ser alcançada estava diretamente relacionada ao tamanho da roda dianteira. Como o pedal estava diretamente preso a ela, uma pedalada completa equivaleria exatamente a um giro da roda. Então, quanto maior o diâmetro dessa roda, maior seria a distância percorrida com a mesma quantidade de giro da perna do ciclista. O tamanho maior do diâmetro da roda dianteira também aumentava o conforto, porque melhorava a absorção do choque. Surge aqui as famosas penny farthing, popular nas décadas de 1870 e 1880, um símbolo icônico das bicicletas de antigamente, com a roda dianteira extremamente grande, com um diâmetro que poderia chegar a 1,5 m, e a roda traseira bem pequena, o mínimo necessário para garantir o equilíbrio. O nome penny farthing refere-se a duas moedas britânicas, penny e farthing, sendo a primeira uma moeda que era maior e a segunda uma moeda que era menor, representando assim as duas rodas assimétricas da bicicleta. Bom, não é difícil perceber que essa bicicleta era extremamente perigosa. Sentado bem à frente, quase em cima da roda dianteira, uma batida em pedras ou buracos ou mesmo uma frenagem mais brusca arremessaria o ciclista de cabeça para baixo. A penny farthing tornou-se obsoleta, entretanto, no final da década de 1880, com o desenvolvimento das bicicletas modernas, chamadas de bicicletas de segurança. Essas bicicletas proporcionavam velocidade semelhante, mas sem a necessidade da roda dianteira ser maior que a traseira, porque se utilizava a transmissão por correntes, o que permitia escolher uma relação de transmissão independente do tamanho da roda. O nome bicicleta de segurança referia à maior segurança que ela trazia, né? O ciclista se posicionava agora em uma altura muito menor do chão e mais para trás da roda dianteira, evitando os arremessos de cabeça para baixo. Bom, e a questão do conforto que o diâmetro maior trazia foi resolvido em 1888, quando John Dunlop criou o pneu inflável. Mesmo sendo uma bicicleta moderna, esse modelo percorreu um grande caminho de evolução até chegarmos aos modelos que usamos atualmente. Mas isso é um papo para outro vídeo, né? E é isso, galera. Essa foi a história da bicicleta, um objeto de desejo de muitos. E é óbvio que tem muita história ainda pela frente. Se você quiser que a gente continue contando a história da bicicleta e outras curiosidades, faz o seguinte, ó. Deixa a sua curtida, compartilha e comenta aí no vídeo. Valeu!